Fala, tropa! Quer ganhar R$5 na Greenham? Entra aqui no nosso QR Code que o Charla te mostra qual é a boa, hein? Frau! Quero saber de 2 treinadores também. Um tá aqui no Superchat. Já foi polêmica aqui, vou perguntar daqui a pouco. Agora, Polêmicos. antes dele, o outro, porque a gente falou de 2 selecionáveis e ficou faltando um. E você falou da parada do Tite ser um treinador organizado e depois ele começar a entender um pouco mais jogar. Cara, eu fiz vários jogos do Fluminense esse ano e, por vezes, esse era um show de bola, irmão. Assim, era muito maneiro fazer jogo do Fluminense, né? E agora, na reta final, assim... Fernando Diniz, cara, o que ele consegue fazer que os treinadores do Brasil não conseguem? Porque a parada, assim, ele é o cara que mais consegue fazer o time dele jogar com a cara dele. Você sabe E como de é que maneira vai. rápida, né? E com qualquer jogador. É um... Assim... O desafio dele agora é esticar isso... Mas Então, não mas pegou assim, um elenco, eu não sei se acho. eu vi menos ultimamente, porque eu tô de férias. Mas assim, o pouco que eu vi, eu já tô sentindo o time fisicamente... Já, esgotado. esgotado. E Ele aí- pede muito e aí, dos caras, né? Então... Porque E é os isso. 11. Porque você jogar com bola te exige muito do momento que você não tem a bola. Porque o trabalho é totalmente pra pressionar e ganhar rápido e descansar com a bola. É isso aí. Tá ligado? Mas como é que ele consegue fazer isso? Surpreende a galera do meio do futebol, na época que você foi analista de desempenho, o Diniz estava no Audax e tal, e fazia isso com Fazia. o Audax, Chegou né? na fina. Não, ele tentou jogar contra coisas no CT no jogo treino. Põe a bola no Então, chão. ele não abre mão disso, Não, abre mão. Assim, eu acho que ele é um treinador jovem ainda. Acho que a gente tem que lembrar disso. E ele desperta, tipo, muito extremo, né? Eu acho que não é nenhum nem outro. Acho que ele é um treinador com muitas qualidades e alguns problemas que eu acho que os times deles, os últimos... Pra mim, o melhor trabalho dele na carreira foi no São Paulo. Apesar dos caras acharem que, mano... Pô, além de ter chegado, brigado por 2020, algumas coisas... Né? Pô, mano, ele tirou o Brenner, que tava encostado no Fluminense, trouxe de volta e vendeu por 20 milhões de doleta, mano. O que ele consegue melhorar... Pra mim um dos grandes méritos dele é melhorar jogador, cara. Ele tem muita essa capacidade de trazer o cara. Gabriel Sara cresceu com ele. Eu acho ele muito preocupado com a pegada humana. Eu acho isso muito importante, tá ligado? De entender que o jogador, acima de tudo, é uma pessoa que não interessa se você ganha 1 milhão ou R$1.000 por mês, mano. Você tem problema, todo mundo tem criaca pra resolver. Tem aflições, questões. Seus medos, seus traumas, todo mundo tem. Então ele é um cara que consegue trazer muito isso. E assim, ele deixa os jogadores muito à vontade pra jogar com a bola. Muito à vontade. E se a gente fosse, parte de um elenco aqui, todo mundo, tá chegando o Diniz, é muito fácil a gente entender o que ele já quer da gente. Logo de cara, de maneira bem superficial. Jogar junto, curtinho, pá, perdeu a bola, pressionar, dar a opção de passe. Mano, o que ele tá melhorando o André, por exemplo. Pô, tá jogando muito, né, cara? E o André vem numa crescente impressionante, pra mim do caralho. Assim, Vários jogadores, ele melhora. Agora, me parece... Eu não tenho, e eu sempre falo isso, eu não tenho acesso aos dados. É muito fácil a gente falar daqui do ar-condicionado que o cara tá certo, tá errado. Sendo que muita gente pergunta, Renan, você acha que ele acertou? Errou? Mano, se tem alguém que tem informação bastante pra tomar decisão no futebol, é o treinador. Ele tá vendo os caras todo dia. Cercado ele tem ali a fisiologia passando pra ele, preparação, tem tudo, mano. GPS, os caras, mano, tem muita informação. E aí esse é o papel também, um dos papéis da análise de desempenho, é filtrar tudo isso e trazer o que realmente funciona pro cara. Só que me parece que o fato de ele não ter rodado o elenco deu uma pregada. Eu tava vendo uns lances da não da derrota. É de hoje isso. Então. Que o time perdeu o punch. Na Arena Corinthians mesmo, o André fez falta? Fez falta. Muita. Mas o time, mano... Baixou, né? Baixou. E é o que eu tô falando. Você jogar com a bola, fazer esse jogo propositivo e tal. Porque assim, muita gente fala, que nem uma crítica que fazem ali, que eu acho que é uma puta uma palhaçada. Essa saidinha curtinha, não sei. Mano, isso é um meio e existe um porquê nisso. Atrai o adversário. Futebol hoje em dia o que é, mano? Hoje em dia não. Futebol sempre foi busca por espaço. Busca por espaço. Futebol hoje em dia, espaço é ouro. Exatamente. Então você tem que criar situações pra... E assim, se você for pegar mesmo o número de gols construídos a partir disso, são muito maiores do que a entregada que uma hora acontece. Sim. Entendeu? E isso exige também tempo de trabalho. Do cara decidir que... Ele não proíbe ninguém de dar chutão. É outro papo que ele proíbe. E eu acho que ele tem sido cada vez mais flexível nesse sentido. Eu acho que esse é um caminho pra ele. Chutão, isso. Eu acho que esse é o caminho.
Pra mim, mesmo quando eu tava muito bem, e eu falava isso no Sport Center, pessoal, pra mim um dos grandes problemas desse Fluminense é que é um time que não controla. E eu não tô falando com bola ou sem bola, ele não tem controle sobre... Os jogos do Fluminense, me parecem, mesmo quando tava bem, são jogos muito abertos, assim, sabe? Qualquer hora pode dar uma merda. E é o que eu falei, controle no futebol 100% ninguém tem. Mas quanto mais controle você tem, que era um Fluminense quando abria 3-0, não é que, por exemplo, se o Palmeiras abrir 3-0, esqueça tudo. Acabou, Acabou. Não vai dar... Você não vai meter na frente 1-0 já... É isso. Você pega o Inter no Mano. Se fazer 2-0, é muito difícil. Contra o Goianiense, ele fez 2-0 e o Fluminense fez 2-0 contra o Goianiense. E é um time que não é capaz de precisar baixar a linha um pouquinho. Controla espaço. Não entra. E ele também tá com um probleminha na bola parada ali. Tem reparado isso. Então, mas é o que eu tô falando. Aí é dia a dia, trabalho. Foda você ter tempo. A gente não tem tempo aqui pra trabalhar no Brasil, né? Uma pergunta assim: o Diniz não teve ainda o elenco do Flamengo. Não teve o elenco do Palmeiras, do Galo, né? Ele tem um elenco do Fluminense hoje que se falou dos jogadores esgotados, os 11, né? Os 11, se tira um Cano, você não tem um reserva à altura. Se tira o Ganso, você não tem um reserva à altura. Tira o Samuel Xavier, o Manuel. O Fluminense tem um problema que o Corinthians tinha muito ali no meio da temporada, que agora equilibrou um pouco. O Fluminense tem um elenco de jovens muito promissores e caras já em fase final de carreira. Sim. Isso é um negócio que eu tenho falado muito. O Corinthians era assim, ou os moleques eram jovens pra caralho, ou os velhos morrendo. Aí você traz um Fausto Vera, você traz... Pra dar uma equilibrada. Pra setores... Pô, Corinthians tinha o meio de campo, por exemplo, mano. Porra, Paulinho, Renato Augusto e Juliano. Cara queria escalar o time assim, com o time de PlayStation. Ele não chegou a escalar assim no início? Que levou um vareio? Não, ele tomou umas traulitadas. Até falando assim, eu acho que o Vitor Pereira meteu esse time pra mostrar, galera, não tem condição. Aí, mano, aí você pega uma outra parada. Pega o elenco do Palmeiras, mano. Ah, não é o melhor elenco, não é. Rony, 26, 27. Rafael Veiga, 26, 27. É tudo auge físico do Atlético. Zé Rafael. Zé Rafael, Scarpa, assim. Luan. Sim. Aí você tem os mais velhos, tem o Marcos Rocha, que, pô, só melhorou também. Pô, achava meio peladeiro, mas agora, mano, joga Piquerez. O Gomes tem uma idade boa, né? O Gomes, pra zagueiro, tem uma idade boa, tem 30, 31. Então é um time, cara... Com pulmão, né? Que você consegue puxar mais a corda. Agora, você colocar o Corinthians ou o Fluminense pra jogar quarta e domingo, você mata os caras, mano. E aí eu não tô falando porque eu acho, tô falando porque a ciência fala. Tem gente que não acredita em ciência, beleza. Aí vai pro inferno também. Mas assim, os caras, vocês acham que o Abel Ferreira não queria, o Vitor Pereira não quer ter o Renato Augusto 90 minutos todos os jogos? Lógico. Mas não dá, mano. Não dá. Aí, pô, você pega o Renato Augusto depois dos 40, depois dos 20 do segundo tempo, mano, você é louco pra voltar, mano. Agora, o Diniz com o elenco do Flamengo na mão, aí não seria diferente? Tem o lance do tempo de trabalho, né? A questão é, vocês gostam do Diniz? Eu gosto. Cantarelli é apaixonado. Você queria no seu time? Nem sei seu time, dane seu time. Não sei se ele tá no meu time ou não. O time do canto. É isso aí. Mete essa. Mete o louco. O time... Não, mas eu tô falando. Você contrataria pro seu time? Sim. Sim? Então, eu tenho dúvidas. Então, o problema é esse, porque hoje no Brasil, as equipes com mais elenco, até foi o Barroca que abriu nossos olhos pra isso aqui, pelo menos os meus, né? Quando a gente tava falando muito de técnico estrangeiro, o Barroca falou, galera, o que tem mais no Brasil, pegando Série A e Série B, é técnico novo. Estrangeiro, na época, eram 5 equipes. Mas a gente olha muito por quê? Porque as de principal elenco estavam com o estrangeiro. Na época, o Flamengo, o Galo e o Palmeiras. Sim. Esses times com elenco de ser campeão não querem apostar nos novatos, nos técnicos mais... Mas apostaram. Teve uma época que a onda era interim. Então, o Flamengo apostou no Barbieri e o Flamengo tava num processo. Ainda não era o Flamengo robustão. Depois que ficou robusto, é só gringo. Sim. E veio o Dorival agora. O Galo ficou entre... o Abel também no Flamengo. Robusto. Flamengo robusto. Teve o Abel no ano do Jesus. Quando começou, né? Quando começou o ano, né? Deu. Teve o Ceni. Então, o Ceni foi o Ceni foi a... Pra mim, no hiato do Jorge Jesus pro Dorival, foi o maior trabalho. Também acho. Acho que o Ceni foi engolido por essa loucura do Flamengo de... É isso.